E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elias e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre os pensamentos de Rousseau e também de Thomas Hobbes. São dois filósofos considerados contratualistas que divergem em alguns aspectos sobre a descrição do Estado, a composição de um modelo, de um contrato social para os indivíduos, propõe uma teoria acerca do estado de natureza dos indivíduos, né? Então, enquanto que a gente tem aí o Jean-Jacques Rousseau propondo, por exemplo, o Estado como sendo um produto da vontade daqueles considerados mais poderosos, né, que vão forçar os que são menos poderosos a manter, por exemplo, o acúmulo de capital. A gente tem a perspectiva do Thomas Hobbes, que enxerga no governo, no caso o Estado, né, um ser supremo, né, um ser que é um controlador, né, do indivíduo, mas que visa garantir a segurança a esse indivíduo. Então, na perspectiva do Thomas Hobbes, o Estado ele ao mesmo tempo poderoso e também é limitador, né, da liberdade do indivíduo, porque há uma espécie de uma troca, né, na concepção do Thomas Hobbes. Há uma espécie de uma troca porque o indivíduo, ao sair do seu estado, da sua condição natural, ele abre mão da sua liberdade, só que ele faz isso por uma ação tomada pelo medo, por exemplo, né, das constantes guerras, dos constantes conflitos que, na perspectiva do Thomas Hobbes, né, são características desse estado de natureza do indivíduo. Então, ao sair desse estado de natureza, ele abre mão da sua liberdade em vista de uma garantia, né, de segurança que é ofertado aí pelo governo, pelo Estado. Então, tem essas divergências aí, né, na concepção de Estado para cada um desses filósofos, mas a gente vai explorar um pouco mais o Thomas Hobbes, né, na segunda semana desse plano de estudo doutorado. Então hoje a gente vai se ater um pouco mais aqui no pensamento do Jean-Jacques Rousseau. Entre as suas obras, né, a gente tem várias aí, mas se destaca aí aquela que é chamada de O Contrato Social. Para o Rousseau, então, no estado de natureza, só lembrando, né, que essa proposição de um estado de natureza, normalmente ela vem de forma hipotética, ok? Então, uma proposição de forma hipotética para poder desenvolver as teorias acerca aí do estado, né, em cada filósofo. Então, na perspectiva do Rousseau, né, o estado de natureza, no estado de natureza, os indivíduos eles vivem livres, eles vivem felizes, eles vivem em constante harmonia, né? É lançado aí como a teoria do bom selvagem. Então, o homem, em sua essência, né, naturalmente vivendo em condição de harmonia, de felicidade, né, seria a condição natural do indivíduo aí para o Rousseau. Então ele defende que o ser humano ele é então dotado aí de uma piedade natural, o termo utilizado por ele aí, né, que vai aproximar pacificamente, né, o ser humano dos demais indivíduos, né, diferente da perspectiva do Thomas Hobbes. Para o Thomas Hobbes, né, o ser humano ele é dotado de um egoísmo natural. Por quê? Porque é esse egoísmo natural que acaba levando aos desejos, que acaba gerando a situação de conflito, que acaba gerando a situação de guerra. Então, diferente aí do Thomas Hobbes, para o Rousseau, a gente tem então uma situação de piedade natural, né? Onde ao invés de ser movido pelo desejo, por exemplo, há essa preocupação com o outro, né? Isso busca aproximar os indivíduos de forma pacífica, né? Para propício já, né, a um ambiente de sociedade, né? A gente ainda está naquela proposição de um estado de natureza, mas o que o Rousseau propõe é que o homem ele é naturalmente fadado, né, a essa piedade, né, natural, ele é naturalmente fadado a uma espécie
de convívio social, ok? Então, o ser humano ele é também dotado de uma espécie de perfectibilidade, né? O termo que a gente encontra aí nas obras do Rousseau, perfectibilidade, ou seja, ele tem uma capacidade de aperfeiçoar aquilo que faz, né? Todo o processo de construção de algo, o ser humano, né? O homem, ele é capaz de aperfeiçoar todo e qualquer processo. Okay? Então, é essa capacidade, na perspectiva do Rousseau, é essa capacidade de aperfeiçoamento, né, que vai fazer com que os seres humanos começam a se reunir em pequenos grupos. Okay? E a partir dessas reuniões de pequenos grupos, há então o aparecimento do convívio social. E é aí que surgem os conflitos. Então, quando a gente vê aquela frase, né, que o homem é bom por natureza, vamos lembrar então dessas questões aí. Quando fala que é a sociedade que corrompe o ser humano, então em condição natural, o Rousseau ele afirma que o ser humano ele é bom, ele tende a ajudar, ele tende a essa piedade natural, né, a aproximar, a ser pacífico com os demais seres humanos. No entanto, né, ele tem uma capacidade de perfectibilidade, é essa capacidade de perfectibilidade que faz com que ele se reúne em pequenos grupos, ou seja, começa um convívio social e é a partir desse convívio social que nascem os conflitos, né, que surgem os conflitos. Só lembrando que na perspectiva do Hobbes, né, os conflitos eles surgem não pelo convívio em si, né? Eles surgem a partir daquela questão do egoísmo natural, né? Porque para o Thomas Hobbes, né, os seres eles são naturalmente iguais, né? Não há distinção. Então, na perspectiva do Thomas Hobbes, não há como existir poder, né? Um indivíduo mais poderoso do que o outro vivendo em um estado de natureza, ok? A propriedade privada, então, na perspectiva do Rousseau, ela é aí o ápice de todo e qualquer conflito, né? Porque é a partir daí que começa o que ele chama de corrupção da inocência natural. Então, cria-se a guerra entre os homens a partir, então, do conceito de propriedade privada. Então, aqueles que detêm a propriedade privada propõem uma espécie de contrato social. E esse contrato social, na visão do Rousseau, é uma grande armadilha. Por quê? Porque o Rousseau, né, ele fala que há uma busca por um contrato social que seja justo, ou seja, que se pauta na vontade geral. É um contrato pautado na vontade geral que visa, então, eliminar todo e qualquer interesse privado sobre os interesses coletivos. Então, há essa prerrogativa aí, né, quando se fala de contrato social aí em Jean-Jacques Rousseau.